Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia da biologia. E o tema de hoje é uma continuação, digamos assim, do que nós temos visto. A aula passada foi de biosemiótica e essas abordagens semióticas da biologia. E hoje a gente vai um passo mais além e vamos falar de consciência. Uma introdução à evolução da aprendizagem e a origem da consciência seria o tema, certo? Então decidi também que essa aula deveria ser em duas partes. E a questão é o que é consciência e como é que ela pode ser estudada do ponto de vista científico e como ela surgiu na história evolutiva. De fato, existe uma carta publicada em 2012, algo que vem eu dou os detalhes, né, em que se chega a um consenso que praticamente todos os vertebrados, por exemplo, ou acho que nessa carta não chega todos os vertebrados, mas todos os mamíferos, aves, uma boa parte dos répteis, pelo menos uma boa parte apresenta consciência, né? Então, colocando, mas o que é consciência? Em outras palavras, o que é experiência subjetiva? O que é estar consciente e inconsciente? É essa experiência subjetiva, que no final das contas é muito. Não é definição no sentido filosófico, mas é de pesquisa científica mesmo. No sentido da pesquisa científica, que é uma das fronteiras, digamos, afinal de contas, como ela surge e que seres têm consciência. O que é consciência, o que é experiência subjetiva, qual é que é o conhecimento, né, em primeira pessoa. Se você olha para uma coisa vermelha, aquela experiência do vermelho é uma experiência em primeira pessoa. Você tem consciência disso. Você chama a cor, usa essa palavra porque é o seu idioma, está no vernáculo da sua língua mãe, mas poderia ser outro. Mas aquela experiência de ver, não interessa a língua, se você tem visão para cores normal, uma pessoa pode ter deficiência na visão de cores, então ele tem um outro tipo de experiência, mas essa sensação subjetiva de experiência, o qualia, e a consciência, você sentir prazer, desprazer, sentir dor, sentir emoções, sentir o entendimento de algo, quando explicam para você algo e você entendi, né? Essa sensação de entendimento, isso tudo passa pelo que a gente chama de consciência, o estar consciente, né? E então, como ela surgiu na história evolutiva? A partir de que seres têm a estrutura cognitiva complexa o suficiente para tanto? Como podemos determinar quando um ser vivo é consciente e o outro não? E, afinal das contas, também para que serve a consciência? A maior parte das funções cerebrais são inconscientes. A maior parte das nossas funções fisiológicas são inconscientes. E tem algo que, vamos falando um exemplo, fechem os olhos
fechem os olhos, tomem umas 3 respirações profundas para relaxar e prestar atenção na respiração inicialmente com controle. E depois tentem apenas prestar atenção na respiração. Eu estou controlando, sem controlar, sem exercer o controle na respiração. Eu passo o dia inteiro não prestando atenção nela, porque ela acontece espontaneamente, sem precisar do nosso controle volitivo, esse controle da vontade. E, mas se a gente quiser, a gente controla, prestando atenção nela. Mas a gente pode aprender a tomar consciência dela sem tentar ou sem controlar a respiração. E isso é um pouco difícil, né? Na realidade, bastante difícil. Isso é um exercício de meditação. É um dos de tomar consciência. Muitos dos exercícios de meditação são exercícios para a gente ter a consciência e a percepção. E aprender a deixar de lado um pouco o raciocínio simbólico e sim sentir o que está se passando conosco, sem questionar, sem pensar muito. Ou seja, a meditação é uma coisa muito voltada para a percepção e não para o raciocínio simbólico. Mas a consciência é perceptiva, e como nós também percebemos o nosso raciocínio simbólico, no caso do ser humano, as duas coisas estão muito atreladas, a ponto de muito autor considerar que a consciência é algo que, para ela ser necessária, digamos assim, eu estou me enrolando um pouquinho, mas tem muito autor que considera que é necessária a razão simbólica, ou seja, é necessária a língua, o raciocínio com discurso para que haja consciência. Então, dessa forma, os animais não teriam consciência porque eles não têm discurso. É um pensamento cartesiano, que eles não teriam sensação interior, né? Então, hoje nós vamos nos basear nesse livro aqui. Esse livro aqui de 2019, eu considero minha principal aquisição do ano passado, que eu comprei justamente pelo site da editora do MIT, pelo site direto deles. E eu considero minha principal aquisição do ano passado. Esse livro é a Evolução da Alma Sensível. E tende a traduzir direto como sensitiva. Não, a alma sensível, a aprendizagem e as origens da consciência. As autoras, que é Simona Ginsburg e Eva Jablonka, elas propõem que o motor, digamos assim, a força motriz que levou ao surgimento da consciência na evolução foi a evolução da aprendizagem, foi a necessidade de sistemas complexos precisarem, a necessidade, estou sendo redundante, perdão, mas essa necessidade que houve ao longo da história evolutiva desse fenômeno que é a aprendizagem, para poder, se ele foi necessário, foi porque ele foi útil à sobrevivência. Antes de haver a consciência, nós temos que ter aprendizagem. Antes de ter aprendizagem, nós temos sistemas
que processam a informação. Lembre-se da biosemiótica. Lembre-se de Edgar Morin, quando ele fala na bactéria. Então, já uma bactéria já é um processo, tem ali um sistema que processa informação a partir das informações de si mesmo, mas ainda não é um sistema nervoso, né? Então, eu dividi em duas partes. Nessa primeira eu vou dar mais os fundamentos, e essa evolução em si do sistema nervoso e da aprendizagem será assunto na nossa próxima aula, certo? Então, Eva Jablonka e Simona Ginsburg, do site evolutioninstitute.org, que elas já são aposentadas. Eva Jablonka é uma bióloga evolucionária, né? E essa senhora de casaco cor de vinho, né? Ela era bióloga evolucionária, trabalhando no Instituto Kohn para História e Filosofia das Ciências e Ideias, em Tel Aviv, e membro da Escola Sagol de Neurociência. E Simona Ginsburg, de lenço colorido e blusa verde, né, é neurobióloga, aposentada da Universidade Aberta de Israel, certo? E uma das cabeças, né, uma das líderes do programa de pós-graduação em pensamento biológico, na filosofia da biologia, certo? E as duas se uniram para esse livro e elas colocam no prefácio que foi um trabalho de 10 anos, foi um trabalho de uma década para realmente terminar esse livro. Depois de muita coisa que elas já fizeram, Eva Jablonka, principalmente em epigenética, e a Simona Ginsburg em neurobiologia. Uma leitura complementar, um livro complementar que ele por si só mereceria, uma aula à parte, e eu espero que eu elabore essa aula, esse aqui, Evolução em 4 Dimensões, que é a edição revisada de 2014, a edição original de 2005, que foi um livro que eu, digamos assim, uma aquisição posterior. Então, as autoras é Eva Jablonka e Meryl Lamb, da Universidade de Londres. Então, é Evolução em 4 Dimensões, a variação genética, nível DNA, epigenética, que são as metilações e outras marcações do DNA que levam desculpa pelo atrapalho, mas que faz parte dos processos de regulação gênica, sem que haja mudança na sequência dos genes. Um gene marcado com essa marcação epigenética, que são marcações como de metilação de bases nitrogenadas, faz com que aquela região fique com alteração na regulação, na expressão dos genes, sem mudar em si os genes. Então, genética, epigenética, comportamental e simbólica, em 4 dimensões, que já seria uma abordagem que valeria a pena digamos assim, uma aula específica sobre esse livro, certo? Que complementaria muito bem o que nós já falamos de teoria da evolução. E que, no final das contas, a epigenética, o comportamento e a cultura simbólica afetam a evolução. São produtos da evolução e afetam a evolução. As coisas
Não podemos dizer que a cultura simbólica, a nossa cultura simbólica, que é um assunto de uma aula posterior, né? A gente vai falar de cultura simbólica, como falarmos da teoria da dupla herança, que é o nosso próximo assunto. Essas 2 aulas agora sobre esse assunto e a seguinte vai ser teoria da dupla herança, em que nós vamos nos focar muito mais em quão dependente nossa genética é da cultura e vice-versa. E isso é assunto para uma aula seguinte, certo? E vamos dar continuidade, certo? Depois as coisas vão ficar mais esclarecidas, tá? Vamos lá. Na aula de hoje, vamos nos focar muito mais na primeira parte do livro, os assuntos que elas trazem na primeira parte do livro, certo? Em que são as justificativas e os fundamentos teóricos, certo? Em primeiro ponto, isso aí para mim ter uma visão geral, vamos ter aqui essa visão geral do livro. A segunda parte fala mais da evolução em si, do sistema nervoso e as consequências para a aprendizagem e motivos evolucionários que moldaram a evolução da aprendizagem, certo? Mas vamos lá. O primeiro capítulo é uma introdução, uma abordagem evolucionária para a vida e a consciência. O que seriam sistemas orientados a objetivo? São os seres vivos, certo? Primeiro objetivo, sobrevivência. O outro, reprodução. Mesmo não tendo consciência. Sistemas orientados a objetivos, eles não necessariamente têm consciência desses objetivos, certo? O capítulo 2 é muito mais uma abordagem histórica. De Lamarck, a neurociência da consciência. Terceiro, o consenso emergentista, perspectiva neurobiológica, que fala da neurobiologia atual e que, digamos assim, daquilo que é consensual entre os autores, entre os neurobiólogos do que é necessário para que haja consciência. E há um certo consenso emergentista, ou seja, que a consciência é uma propriedade emergente do sistema biológico, da integração do sistema biológico com seus subsistemas, como um deles é o nervoso, né? O 4, como é que surge o qualia? Como é que um sistema biológico, como vai surgir o qualia? E quais animais são conscientes, no final das contas? Como é que a gente sabe que um animal é consciente, ou como é que a gente pode saber? Que tipo de abordagem a gente tem que colocar para saber que um animal é consciente? Pela proposta delas, certo? Que nós vamos nos deter mais na aula que vem, mas só vou adiantar uma coisa, é que tem que, no mínimo, ter a capacidade da aprendizagem associativa ilimitada. A aprendizagem associativa simples é aquela aprendizagem de reflexo condicionado. Mas reflexo condicionado, quando existe essa forma de aprendizagem pura e simplesmente, não garante que haja consciência naquele organismo que aprende dessa forma. A aprendizagem associativa ilimitada é quando aquele ser consegue usar essa associação e transcender de alguma forma, ou seja, ele demonstra que é capaz de planejar, de antecipar e de criar, de variar a partir dali.
Então, para elas, isso já demonstra que há consciência, que há experiência subjetiva. Então, nesse caso, segundo elas, praticamente todos os vertebrados têm. Mesmo aqueles que a gente não observa, mas provavelmente todos os vertebrados têm. O que falta é mais estudo sobre o comportamento deles. Todos os vertebrados têm, inclusive peixes e muitos cefalópodes também. Cefalópodes também. E tem uma outra forma de aprendizagem que vai além disso, que é episódica. Demonstrar que aprendeu a se referir a um episódio específico, se lembrar de algo quando aconteceu, o que aconteceu e como. E onde, né? Onde, quando e o que. Então, nós vamos ver para sistemas orientados ao objetivo, uma abordagem evolucionária para a vida e a consciência. Tá? Muita dificuldade de sentido da pesquisa sobre a consciência. O grande problema é que consciência é uma experiência subjetiva. Então nós só podemos ter pistas indiretas do que acontece no subjetivo de um outro ser, mesmo entre pessoas. Isso não é possível. Eu não posso saber o que se passa na cabeça de alguém, a não ser se a pessoa me fala o que se passa na cabeça dela, eu estou tomando consciência das palavras dela. Isso não é possível. Se coloco eletrodos na cabeça da pessoa, eu tomo ou faço um PET scan e vejo as imagens do cérebro ali funcionando, aquelas imagens desse tipo de escaneamento, de varredura. Eu vejo a imagem de um cérebro e manchas coloridas. Mas o que está dentro da cabeça da pessoa mesma, não é possível eu me colocar no lugar de outra pessoa, na parte subjetiva dela e vice-versa. Né, ou tem que usar um conhecimento de nível de segunda pessoa, que é a comunicação, ou de terceira pessoa, que são dados objetivos, que me vêm pelo sentido, como imagens. Então, primeiro ponto que elas colocam, quais os requisitos mínimos para a consciência, mas quais são para a própria vida. E como a consciência se tornou objeto de estudos científicos. Saiu da filosofia e se tornou estudo de objeto científico. Então, a abordagem delas está dentro da perspectiva sistêmica, como é de Edgar Morin, como nós já falamos antes, e elas citam o quimioton, ou em inglês no original chemoton, né? Mas já vi essa tradução de quimioton, certo? Então, quando surge a consciência nesse sistema que processa e troca matéria, energia e informação com o meio a partir de si, em si e para si, como nós já vimos lá em Edgar Morin. Então aqui a imagem do quimioton de Gandhi. Esse quimioton. Cadê aqui que são os requisitos mínimos para um sistema ser vivo, como um sistema que troca matéria, energia e tem que ter um subsistema informacional, replicador, e um subsistema para delimitar, para formar moléculas que delimitam, como são as membranas biológicas, e tem que ter um sistema de transformações químicas, que é o ciclo metabólico, e transformações da matéria e energia que ele está captando do meio a partir das informações que ele tem dos seus códigos, como a gente viu em biosemiótica. Esse ser, ou seja, um ser vivo mínimo,
ele tem um processo de informação, certo? Mas consciência, não. Não dá para dizer que haja consciência nisso. Tem autor, citando um exemplo de uma autora que nós vamos falar mais adiante, que considera que todo ser vivo tem senciência. E vai ser o trabalho dela voltar para a evolução das emoções como um senso regulatório, e vai ser objeto de uma aula posterior, certo? Então, todo ser vivo seria senciente. Agora, consciente, não, porque a senciência aí é no sentido de ter sensibilidade ao meio. Uma sensibilidade que há necessidade de ter processos regulatórios para ajustes para esse meio. Se isso não acontecer, esse ser não consegue sobreviver. Tá. Elas colocam, né? Opa, eu coloquei esse microfone numa posição diferente, estou esbarrando nele. Que organismos darwinianos são aqueles simplesmente que não têm aprendizagem. Por reflexo condicionado, por condicionamento, a regulação neuronal, o que acontece é simplesmente uma regulação neuronal. E que os indivíduos que têm são selecionados justamente pela seleção natural, sobrevivem e são eliminados pela seleção natural. São organismos simplesmente darwinianos quanto à aprendizagem. E existem os que eles chamam de Skinnerianos, de Skinner, em homenagem a Skinner, que são organismos que têm a aprendizagem por reflexos condicionados diretos e simples, certo? Então, que não vão além disso. Os popperianos é aqueles que vão além, que têm aprendizagem com capacidade de planejamento e ação antecipada, como caça, busca por água, busca por refúgio, que consegue aprender o quê? A fazer uma toca, que tem uma coisa que vai além do reflexo condicionado. E os gregorianos, em homenagem a colocar Richard Gregory, é um psicólogo britânico, que tem a capacidade de aprendizagem abstrata, que vai para além disso, que vai para o símbolo, que só, pelo menos, a gente pode dizer que nesse caso é só a espécie humana, ou infelizmente. Provavelmente outras do gênero Homo também teriam essa capacidade, mas só que nós estamos sozinhos nisso. Homo neanderthalensis, Homo erectus e outras espécies do gênero Homo que provavelmente tinham, foram extintas, né? Então, vamos lá. No capítulo 2, elas falam um pouquinho da história, certo? Então ela retoma Lamarck, certo? Mas dessa história quanto as concepções de consciência e de pensamento. Então, retomando Lamarck, que elas até dizem que ele acabou sendo injustiçado pela história, porque ele deixou uma obra vastíssima e tem muita coisa que ele poderia ser mais conceituado. Por exemplo, foi um dos primeiros a considerar que o pensamento é um fenômeno puramente fisiológico, material, e algo como consequência da evolução. Mas no sentido Lamarck, a gente já viu, no sentido da evolução do Lamarck, do mais simples ao mais complexo. Então chegou um momento em que houve a capacidade de pensamento. Herbert Spencer, também como um grande divulgador da evolução,
tinha ideias muito semelhantes à de Darwin. Ele estava entre Lamarck e Darwin, né, em que entre os seres vivos havia consciência. Então, para Darwin, ele achava que havia uma continuidade mental entre os animais e o ser humano, própria do gradualismo de Lamarck. Perdão, de Darwin, nesse caso Darwin. Todos os dois eram gradualistas, mas por caminho diferente. Um era transformacionista e o outro variacionista e selecionista, né? Como a gente já viu. Então, que é um espectro contínuo da inteligência, de acordo com Darwin, até que ela culmina no ser humano, certo? Eu falando aqui de forma bem geral, porque é só uma retomada histórica, tá? E William James, como um dos principais fundadores da psicologia, em que a abordagem dele foi muito voltada para a consciência humana mesmo, ele não interessava tanto a comparar com outros animais, em que ele descreve na obra de psicologia dele os sentimentos, a paixão, a percepção, o raciocínio, tudo voltado para a consciência. Então, ele argumentava, se a consciência existe, ela serve para alguma coisa, ela tem uma função. Ela tem uma função, e é uma função psicológica, certo? E ela tem poder causal, ou seja, ela tem a capacidade de gerar a ação, de a gente agir a partir dela. E teve um bom período no século XX em que o que se passava dentro da cabeça era considerado uma caixa preta, em que a psicologia, para ser científica, ela tinha que se pautar por pesquisas objetivas em que mostrassem e que resultados objetivos, observáveis, mensuráveis. E o que se passa dentro da cabeça de alguém é muito difícil realmente de simplesmente analisar relatos, né? Perdeu muito o caráter científico e durante algumas décadas no século XX que surge um trabalho de Skinner e depois surge o behaviorismo, né, em que se definia a psicologia como o estudo do comportamento, porque o comportamento é algo que se observa. Então, se abandona as questões subjetivas e se prioriza o comportamento, até que a psicologia cognitiva e estudo de aprendizagem comparada com animais, e estudo do comportamento animal também, de uma forma mais integrada, e depois a neurobiologia comparada, tudo isso volta para se retomar os estudos da consciência. Então, muitos autores, desde os anos 80, por aí de 1980, têm consagrado. O próprio Crick, Francis Crick, da dupla hélice DNA, o último trabalho dele, a última fase da vida dele, foi se dedicando ao estudo da consciência. Ela cita uma forma de abordagem que são vários autores, eles têm ênfases diferentes entre si, como o Antônio Damasio é mais pelo lado da emoção, e autores que é mais pelo lado da evolução, e elas têm uma abordagem da evolução da aprendizagem. Tá? Então, é justamente isso, que é esse consenso emergentista. O que todos eles têm em comum é que consciência é um fenômeno emergente. É
uma propriedade emergente do sistema. No sentido mesmo lá de Varela e Maturana, que um sistema é muito mais do que a soma das suas partes. Ele apresenta fenômenos a mais devido ao seu funcionamento dinâmico. A própria vida uma propriedade emergente. E no caso dos seres que têm consciência, ela seria uma propriedade emergente do sistema como um todo, do sistema, não só do sistema nervoso, seria um subsistema do sistema, né? Mas de como esse sistema nervoso está integrado ao resto. Então, faz parte desse consenso, por mais que haja diferença entre eles, que, em primeiro lugar, que há uma atividade neural global e integrada, e há uma acessibilidade a ela. O que quer dizer isso? Que nós, como, por exemplo, se você vê uma maçã, se você vê mesmo ao vivo, né, pegar uma maçã, você vê a cor, vê que ela está madura, você ali tem forma, textura, cor, volume. E se você usar, por exemplo, tato, olfato, dá uma mordida nela, está sentindo paladar, a textura na língua, alguma emoção, relaciona aquilo a estados emocionais. Então, não existe um local no cérebro responsável pela consciência. A atividade neural global é porque não tem um local no cérebro específico para a consciência. Isso também tem a ver com essa ligação e unificação, porque o processo é integrado, né, unido. E para que haja também a consciência, tem que haver todo um processo na formação neuronal, na formação lá dos neurônios. Eles são selecionados, existe plasticidade, que eles podem ser, as ligações entre eles podem ser feitas e desfeitas. Por isso, a aprendizagem, tem que haver a atenção, aquilo que a gente tem consciência, porque a gente direciona a atenção. Então, a integração também com o sentido no foco de atenção. Muita coisa que se passa ao redor da gente, a gente nem toma consciência do que acontece. E, de fato, a consciência é seletiva, é direcionada. Continuando, então, a intencionalidade, que o foco da atenção, da consciência, existe uma intenção de se prestar atenção, né? Uma intenção, temporalidade dos estímulos, que o estímulo tem que ser persistente no nosso sistema nervoso para gerar a consciência. E isso tudo está integrado com valores, emoções, objetivos, certo? Que tudo, no final das contas, funciona como um grande guia norteador para o nosso comportamento, nossa resposta ao que estamos conscientes. Certo? E isso não é só para o ser humano, é para todos os animais que também têm consciência. A grande diferença nossa, uma grande diferença, é o símbolo, é o conceito, né, é a consciência simbólica, digamos assim, ou temos a capacidade abstrata de gerar símbolos, que não significa que... Como é que eu diria? É porque essa é uma grande diferença. Os animais, pelo que se argumenta, né? Falando do resultado mais geral,
eles têm consciência. Provavelmente todos os vertebrados, não só os mamíferos ou aves, não, todos os vertebrados, porque eles têm as estruturas neuronais suficientes para isso. E aqueles que se estudou o comportamento de aprendizagem, se viu que eles têm os pré-requisitos mínimos para ter consciência, ou seja, para ter sensação subjetiva. Mas essa sensação subjetiva varia de acordo com a espécie, não significa que ele tenha a mesma forma de consciência. E o símbolo é uma abstração, e nós temos consciência do símbolo. E o símbolo é uma outra coisa, fica para depois, tá? Mas outra, né? Então a consciência é incorporada, está integrada ao corpo. Não existe sistema nervoso isolado do corpo. Só o sistema nervoso, se for isolado, células nervosas isoladas, não há consciência, né, nisso. A questão de que há uma agenda, ou seja, uma programação, certo? A consciência gera uma programação para o nosso comportamento, então, ou para o comportamento daquele animal que tem a consciência. Como já falei, ele diz, procura se defender de um predador, fazer um abrigo para si, procurar uma parceira para a reprodução, né? E o grande nó também é o senso de self, o senso de individualidade. Não é tão consensual que essa experiência subjetiva seja acompanhada desse senso de self, senso de indivíduo separado dos demais. Mas aqueles seres que têm aprendizagem episódica, eles demonstram que há um senso de self, ao demonstrar que eles são capazes de discriminar um fenômeno, um evento que aconteceu, saber, por exemplo, esconder um alimento que ele achou e ele esconde em um determinado local. Tempos depois ele vai lá e acha e sabe onde está. Então isso é uma memória episódica. Para ele poder ter memória episódica, ele tem que estar, de fato, ter essa capacidade de saber que ele é separado do resto. Eu acho que a partir, talvez na aula que vem, fica a coisa mais clara. Eu sei que o assunto não é assunto para meia hora, né? Mas vamos lá, certo? Um exemplo que elas dão nesse capítulo é a questão das ondas cerebrais, né? Ondas gama, beta, alfa, teta e delta, né? Essas ondas gama, elas, a frequência maior, elas justamente estão envolvidas em atividade intensa, cerebral intensa. Ou seja, nosso cérebro emite beta para estado de vigília, de atenção. Alfa, há consciência nas ondas alfa, mas o estado de relaxamento, um estado meditativo, um estado de pré-sono, em que, digamos assim, ele está bem devagar e muito calmo. Mas há consciência aqui. E teta e delta não. Teta é sono, com sonhos, um sono mais superficial, e delta é aquele sono sem sonhos ou mesmo coma, em que não há consciência, no estado cerebral em ondas teta e delta. Mas
Vamos lá. A questão agora, qual é o papel da neurobiologia para o estudo da mente? Para determinarmos qual é o ser que tem consciência. Então, elas falam dessas convergências entre neurobiologia e filosofia da mente, certo? Que há uma disparidade entre o conhecimento de primeira pessoa e de terceira pessoa. Uma coisa é você experimentar o vermelho, ou o amarelo, a sensação de cores, ouvir o som. Outra coisa é você estudar a física do som. Por mais que uma pessoa surda, ela pode ter todo o conhecimento sobre física do som, mas nunca ter ouvido na vida dela o som. Mesma coisa como se fala que um cego de nascença, a gente não consegue explicar a cor para ele. E existe um experimento mental que diz o seguinte: vamos supor que uma pessoa seja uma neurobióloga e que viva num ambiente preto e branco. Ela se confinou desde a infância num ambiente todo preto e branco, e ela adquire todo o conhecimento de física da cor, da luz, todo o conhecimento de ótica, ela adquire todo o conhecimento de neurobiologia, do processamento cerebral da cor, da luz, desde a retina até como é que é a formação das cores no nosso cérebro, tenha todo o conhecimento objetivo sobre isso, mas nunca tenha visto cor na vida dela. Ela tenha todo o conhecimento em terceira pessoa. Aí a pergunta que se faz, o autor colocou isso nos anos 80, ela terá, quando ela, pela primeira vez na vida dela, ela sair do ambiente preto e branco dela e ver cor de verdade, ela vai adquirir um conhecimento novo, ou tudo que ela já sabia já era bastante para saber o que era cor, e aquilo nada vai ser novidade para ela? Ou quando ela ter realmente a experiência de ver a cor, aquilo vai de fato incorporar aquela consciência para nela. Ah, a cor é isso. Porque é uma disparidade muito grande entre conhecimento objetivo, conhecimento de terceira pessoa e a experiência subjetiva. Vocês entendem, procure fazer essa experiência na cabeça e ver que talvez, de fato, a pessoa tem que ter a experiência. Por maior que seja o conhecimento, né, por maior que seja o conhecimento da área, o conhecimento técnico, se ela não tiver a experiência, ela realmente não tem aquela chamada, aquilo a mais, né? Que é o conhecimento da consciência mesmo, da experiência. E outro ponto, como estados mentais. Raiva, por exemplo, afetam as medições fisiológicas. Outra, como a dinâmica neuronal, gera mediação entre o qualia e o senso de self. Aquele ponto que eu falei. O estado subjetivo não significa que haja um senso de individualidade, que é separado do resto. Não garante. E qual a função da consciência? Para que ela serve, de fato, já que muita coisa não tem. Então, já estamos encaminhando para concluir essa nossa introdução. Como saber que um ser vivo tem consciência? Olha, ela aponta 3 caminhos: estudos do comportamento e aprendizagem, junto com a neurobiologia comparativa, e estudos evolutivos na neurobiologia. Então, agora, dependendo
da história evolutiva de um determinado grupo, fazendo uma comparação, os vertebrados tiveram uma história filogenética bem diferente dos invertebrados, mas só que nos invertebrados tem um ramo que ficou toda a parte, que é dos cefalópodes, e que tem estruturas nervosas muito complexas, mas muito complexas e muito diferentes dos vertebrados. Mas tudo indica que eles têm consciência. E especialmente que eles também têm memória episódica. E que polvos sonham com estruturas cerebral, uma estrutura nervosa muito diferente da dos vertebrados, mas muito complexa também. E são muito inteligentes. Eles conseguem resolver problemas, conseguem... Por questão da história evolutiva deles, que para a sobrevivência isso foi necessário. Por vários pontos. Existem muitos trabalhos interessantes sobre cefalópodes, né? Então, em primeiro lugar, resumindo, a consciência também é um produto, certo, de uma evolução de um sistema nervoso que precisou se desenvolver para sobreviver. E houve uma seleção. E caminho diferente pode levar ao estado de... Então, é uma propriedade emergente de um sistema complexo o suficiente para isso. Certo? O resto a gente conversa na próxima aula, tá? Aqui nossa bibliografia, eu complemento a bibliografia na aula que vem. Então, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e até a próxima aula.